nós vamos continuar a nossa série sobre igreja missional. Queria pedir que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Enquanto você acha aí, eu já recomendei esse livro aqui uma outra vez, mas talvez a pregação de hoje é uma das mais influenciadas por ele. Apesar desse livro aqui ser um livro que tem muitos aspectos, então a pregação de hoje é influenciada por uma parte dele, mas que não necessariamente o livro trata só disso. O livro trata de muita coisa. O nome é Igreja Centrada, o autor é o Timothy Keller. Esse livro aqui, ele tem uma coisa interessante, eu estava pensando sobre isso hoje, que esse é um livro sobre igreja, é um livro de eclesiologia. Obrigado, Vitor. Então, eu já li alguns livros de eclesiologia, porque é um assunto que sempre me interessou muito, mas a maioria dos livros sobre esse assunto, eles têm algo em comum. É que se você não é o líder de uma igreja, de uma comunidade, se você não é pelo menos um dos pastores em uma comunidade, você não tem muito o que fazer com o conteúdo daquele livro, a não ser criticar a igreja onde você está, né? A não ser que os seus pastores tenham abertura para ouvir sugestões, o que não é muito comum. Mas esse livro aqui, ele tem um elemento diferente. Eu lembro de ler outros assim que me vêm pela memória. Eu lembro de ler, por exemplo, Casas que Transformam o Mundo, que é um livro bem conhecido no nosso meio, sobre uma eclesiologia de uma igreja nos lares. Eu lembro, tem vários livros do Frank Viola e outros livros, alguns mais teológicos, até sobre igreja, e esses livros tinham isso em comum. Eles eram livros que você lia, ele falava sobre a organização da igreja, ele falava até biblicamente como a igreja deveria ser, e qual a estrutura de uma igreja bíblica, e quais coisas não são necessariamente bíblicas, mas podem ajudar, mas a maioria das coisas eram coisas que a gente não tem como utilizar, a não ser que você tenha algum poder de decisão em como a igreja vai caminhar. Ou seja, se você não é um líder, se você é alguém que está talvez entrando no ministério agora, você lia um desses livros e aí você, no máximo, poderia fazer algumas sugestões. Esse livro é um livro que vai muito além do que simplesmente um livro sobre eclesiologia. Por quê? Porque um dos pontos principais que ele vai tratar aqui, que ele argumenta como sendo um dos mais importantes para uma igreja ser saudável e ser centrada naquilo que tem a ver com uma igreja bíblica, é o Evangelho. Então ele vai gastar talvez a terça parte desse livro só falando sobre o Evangelho e sobre como o Evangelho se aplica na eclesiologia. Como que o Evangelho confronta determinados aspectos da nossa forma de viver a igreja, que, inclusive, não só atrapalham a nossa vida, mas também nos atrapalham de alcançar o mundo ao nosso redor. Então, esse livro aqui, mesmo se você não pensa em ser liderança, em ser um pastor, em ter uma igreja sob sua responsabilidade algum dia, é um livro que eu recomendo para você, porque ele vai te ajudar não só e entender como viver a vida da igreja, mas ele também vai te ajudar a entender como viver da maneira correta a sua própria caminhada cristã, como experimentar os valores do Evangelho, como se envolver com a cultura que está ao seu redor. Enfim, ele vai ser um livro que vai impactar a sua vida e não só vai te dar uma visão mais crítica sobre a igreja. Eu queria que a gente lesse o texto agora e depois eu vou ler um trecho do livro que tem a ver com essa parte aqui que a gente vai ler. Então, Romanos 1, versículo 18. Vamos ler até o 25. A palavra diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis.
Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, essa é a palavra de Deus. Bom, o que eu quero falar a respeito desse texto aqui? E por que é o texto que eu estou usando para a nossa mensagem de hoje? Esse texto de Romanos 1 é um texto que Paulo escreveu. Ele enviou essa carta para a igreja de Roma, e ele estava falando, talvez um dos livros da Bíblia, uma das cartas no Novo Testamento, onde você tem um ensino mais sistematizado que você consegue encontrar. Como a maioria de vocês sabe, grande parte da Bíblia é constituída de narrativa. Ela é construída de histórias, ela conta a história da interação do povo de Deus com esse Deus que foi se revelando, começando objetivamente em relação à escrita da Bíblia com Moisés, mas ele já havia começado a se revelar antes para homens como Noé, como Abraão, enfim, vários outros. Mas a questão é que, a partir de Moisés, você tem o registro da interação de Deus com o seu povo, o registro desse andar de Deus com esses homens. Ou seja, Moisés ele compilou e ele escreveu toda a interação que Deus já tinha tido com homens como Noé, e antes dele até, por exemplo, com Enoque. Ele escreveu aquilo que tinha acontecido na história de Abraão, ele escreveu sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre os irmãos dele, enfim, tudo aquilo que tinha acontecido, e ele fez isso como um registro para o povo de Deus, para que eles pudessem ter acesso e ter contato àquilo que esse Deus tinha revelado sobre ele mesmo. E quando você lê o Antigo Testamento e você vê essa interação de Deus com o seu povo, você vê que um tema central do Antigo Testamento, como eu já falei aqui na nossa última reunião geral, um tema central do Antigo Testamento é a idolatria. E esse tema da idolatria, infelizmente, a nossa postura como evangélicos é que nós chegamos diante do Novo Testamento, nós vemos aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos falaram, e nós lemos o Antigo Testamento falando sobre o quanto era difícil para Deus lidar com o povo de Israel em meio a toda a idolatria que toda hora eles acabavam se metendo. Ou seja, o povo de Israel estava lá, recebia instrução, ouvia as palavras de Deus, ouvia profecias, tinha toda aquelas manifestações miraculosas da parte de Deus, e mesmo assim eles acabavam caindo em idolatria. Ou seja, eles pegavam ídolos, eles pegavam imagens, eles faziam suas próprias imagens muitas vezes, e eles adoravam aquelas imagens como se fossem deuses. E a questão é que, como eu falei da última vez, nós como evangélicos temos a tendência de olhar para o Antigo Testamento, de ver o caso do povo de Israel com a idolatria, e nós olhamos para tudo aquilo e dizemos o seguinte: isso não tem a ver conosco. Por quê? Porque um dia na minha vida eu até fui católico, e aí quando eu era católico eu me ajoelhava diante das imagens, eu me curvava diante daquilo ali, eu orava para determinados santos, mas agora eu sou evangélico, eu me arrependi, eu abandonei a idolatria. Mas realmente a gente precisa pregar contra a idolatria, porque os católicos ainda estão presos na idolatria. Mas a questão é que eu queria dizer o seguinte: aqui nós sabemos, através de ler as Escrituras, que a idolatria não se restringe simplesmente a você se curvar diante de uma imagem. Porque se você estuda a respeito da idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você percebe que a idolatria não tem a ver simplesmente com aquilo que você faz no exterior do seu corpo, mas tem a ver com aquilo que você faz no interior do seu coração. Porque o ídolo não é simplesmente uma imagem, mas o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida.
O ídolo é tudo aquilo em que nós buscamos salvação, redenção e significado que não é Jesus Cristo e o seu Pai. O ídolo é tudo aquilo que assume um lugar, que se assenta no trono do nosso coração e que a Ele nós servimos e adoramos. E como nós adoramos os ídolos? Nós hoje não adoramos os ídolos, talvez indo para um grande templo pagão. Algumas pessoas fazem isso no mundo hoje, mas não é o nosso caso. Hoje nós adoramos os ídolos através de adorá-los e servi-los com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a ansiedade do nosso coração que nós dedicamos a eles. O que eu quero abrir aqui com vocês é dar uma perspectiva da idolatria no Novo Testamento e a gente fazer uma conexão dessa idolatria com o porquê ela é um assunto central para que nós possamos entender o cumprimento da nossa missão diante da sociedade. Ou seja, entender a idolatria é central para entender qual é o caráter da nossa missão. Entender a idolatria é central para que nós possamos entender como nós podemos pregar o Evangelho e contextualizar a mensagem do Evangelho, de modo que ele seja entendido pelas pessoas ao nosso redor. E quando eu digo o Evangelho ser entendido pelas pessoas ao nosso redor, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não pode acontecer, à medida que nós pregamos para outros, que nós simplesmente estamos propondo para eles uma troca de um ídolo católico, de um ídolo espírita, de um ídolo secular, para um ídolo evangélico. E acredite ou não, esses ídolos existem. Os ídolos evangélicos, eles estão por aí. Por quê? Porque a essência da idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tem a ver com coisas que são ruins em si. A idolatria sempre tem a ver com coisas que são legítimas. A idolatria não tem a ver simplesmente com o pecado. A idolatria é pecado, mas o problema da idolatria não é que aquilo que nós adoramos é pecado em si. O problema é que aquilo que nós adoramos foi algo criado por Deus, feito para que nós pudéssemos desfrutar daquilo ali, mas que a partir do momento em que nós encaramos aquilo ali em uma postura idólatra, nós mudamos uma relação que nós deveríamos ter da maneira como Deus ordenou e passamos a ter uma relação de obsessão doentia, onde nós colocamos a dádiva de Deus para nós no lugar do próprio Deus e começamos a servir a criatura ao invés do Criador, como diz na passagem aqui de Romanos. Eu queria ler um trecho de um autor aqui chamado David Foster Wallace. O Tim Keller cita ele aqui, e eu acho que ele tem muito a ver com isso que nós estamos estudando esses dias. O David Foster Wallace ele diz o seguinte: nas trincheiras da vida adulta não existe ateísmo de verdade, não existe ausência de culto. Todo mundo cultua. A nossa única escolha é o que nós cultuaremos. Então a questão é que nós assumimos uma postura idólatra, não em relação a, como muita gente pensa, que tudo aquilo que nós idolatramos são demônios. Não. Nós assumimos uma postura idólatra em relação a coisas que são legítimas e que Deus nos deu, mas nós começamos a ter um relacionamento errado com aquilo ali. Então, o pecado não é a coisa em si que você está colocando no lugar de Deus. O pecado é o tipo de relacionamento que você tem com aquilo ali. E, em um certo sentido, todo pecado é uma espécie de idolatria. Você pode pegar vários exemplos para entender a respeito disso. Por exemplo, um dos maiores ídolos da nossa geração é o sexo. Mas você pode concordar comigo que claramente o sexo foi algo criado por Deus. Mas ele foi criado por Deus para que os seres humanos se relacionassem com o sexo de uma maneira específica.
Mas à medida que nós fugimos da maneira que Deus determinou que nós deveríamos nos relacionar com o sexo, nós passamos a tratar o sexo não como uma dádiva de Deus, mas como um ídolo que confere significado para a nossa vida. Nós passamos a tratar o sexo não simplesmente como algo que nós desfrutamos dentro da aliança do casamento, mas nós passamos a tratar o sexo como algo que, se nós não tivermos, a nossa vida vai desmoronar. Se nós não aproveitarmos daquilo ali, se nós não consumirmos aquilo, a nossa vida vai perder o sentido. E a partir desse momento o sexo deixa de estar na ordem correta, dentro daquilo que Deus determinou, e ele passa a ser usado de uma forma completamente incorreta. E o problema é que essas formas incorretas de utilizarmos das dádivas de Deus, elas sempre vão acabar destruindo a vida daquele que as adora. Agostinho, ele dizia o seguinte, ele falava sobre uma ordem correta dos nossos amores. Eu já falei disso em outros momentos aqui. Agostinho, ele falava o seguinte, você precisa amar as coisas na ordem que Deus determinou que você deve amar as coisas. A partir do momento que você ama algo fora de ordem, você passa a amar aquilo ali de uma forma idólatra. E quando você ama algo de uma forma idólatra, isso significa que aquilo que você ama vai, em última instância, também consumir e destruir a sua vida de alguma forma. Vou dar um exemplo para você. Nós sabemos que nós devemos, sim, amar a vocação que nós temos. O trabalho que nós desenvolvemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, deve ser feito, sim, com amor, com dedicação, com trabalho duro. Mas a partir do momento em que você passa a amar mais aquilo que você faz do que a sua família, esse amor desordenado vai destruir a sua família e, consequentemente, a destruição da sua família vai ter consequências sobre você e vai ter também o potencial de destruir o seu trabalho. Quantas pessoas nós já vimos que, por conta de dar prioridade para o trabalho, ao invés de dar prioridade para a sua família, acabaram sendo consumidos pelo trabalho, a sua família se desfez, essa pessoa foi afetada pela destruição da família, e isso acabou com a carreira dela. Isso acabou com o trabalho dela. Todo ídolo, sem exceção, ele vai ferir o seu coração, e ele vai ferir o coração daqueles que estão ao seu redor. Todo ídolo vai fazer isso. Por isso que na passagem aqui de Romanos, nós lemos Paulo exortando essa igreja, dizendo o seguinte, que no versículo 22 e 23 ele diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem incorruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, a idolatria, ela é loucura, porque a idolatria, ela é semelhante a você pegar uma máquina que deveria funcionar de um jeito, e você tentar utilizar aquela máquina de uma forma que é prejudicial ao funcionamento dela. Uma coisa que acontece lá na chácara, lá no CPP, por exemplo, é que a gente tem o carrinho de cortar grama. E a gente tem o carrinho de cortar grama, mas a gente tem também áreas da chácara onde não tem grama. E outras áreas onde a gente tem grama misturada com pedra, onde a gente tem grama, mas essa grama ela fica no cantinho de uma calçada, e à medida que a gente vai usando o carrinho tem uma lâmina embaixo, e ele vai rodando e cortando aquela grama, e enquanto ele está cortando a grama, está tudo certo. Enquanto ele está cortando a grama, ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo aquilo para que ele foi feito. Mas à medida que a gente vai avançando com esse carrinho, em um terreno onde você tem grama e pedra, essas lâminas começam a ter contato com essas pedras. À medida que você está passando o carrinho em um lugar onde você quer dar aquele acabamento numa calçada que ainda tem um pouquinho de grama, você acaba atingindo a calçada com as lâminas do carrinho. E à medida que você atinge a calçada com as lâminas do carrinho, o que acontece? As lâminas começam a ser danificadas.
E a questão é que a nossa relação com o pecado, que é uma relação de idolatria, porque os dois termos, eles são intercambiáveis, eles têm a ver um com o outro. A nossa relação com o pecado, a nossa relação com a idolatria, é uma relação de pegar a nossa vida, o nosso corpo, como seres humanos, e colocar o nosso corpo e a nossa mente e o nosso coração para um uso indevido, para um uso que não tem a ver com o propósito para o qual você foi criado. E à medida que você coloca a sua vida em contato com algo que não tem a ver com o propósito para o qual você foi criado, você vai cada vez mais se danificando. Você vai cada vez mais sendo ferido por aquilo que é o centro da adoração do seu coração, por aquilo que é o centro dos seus pensamentos, aquilo que é o centro de tudo aquilo que significa a vida para você. O Tim Keller, ele diz o seguinte, que, eu estou parafraseando, não estou citando exatamente o que ele fala, mas ele diz o seguinte, que os nossos sonhos, eles podem até revelar os ídolos do nosso coração. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Pode ser que essas coisas revelem quais são os ídolos que você está guardando dentro de você. Mas os nossos sonhos nunca vão revelar tanto a respeito da idolatria do nosso coração, quanto revelam os nossos maiores pesadelos. Você quer saber o que revela o que é um ídolo para você? Não é só aquilo que você deseja, mas é aquilo que você teme. Aquilo que você mais tem medo que aconteça. E o problema é que a verdade é que muitos de nós idolatramos algo, mas nós nunca vamos experimentar completamente todos os efeitos nocivos desse ídolo que nós guardamos no nosso coração. Aí você me pergunta, por quê? Por que a gente não vai experimentar isso? Porque talvez nós nunca vamos alcançar isso que nós nutrimos dentro de nós. Eu vi uma pesquisa dizendo, na verdade não é exatamente uma pesquisa, é um relato de uma escritora que conheceu várias pessoas que tinham a aspiração de se tornarem atores e atrizes de Hollywood famosos. Eu contei mais ou menos essa história aqui. Então ela conheceu essas pessoas, eram pessoas que eram, assim, o sonho da vida delas era estar em evidência no show business, lá nas telonas e nos filmes que batem recordes e tal, mas essas pessoas não tinham nada, elas estavam trabalhando em empregos normais e tentando alcançar aquilo que era o sonho da vida delas. E o que acontece com a maioria dessas pessoas, e pelo menos essas que ela relata, é que a partir do momento em que elas alcançaram o sonho da vida delas, que era de serem pessoas famosas e bem-sucedidas no meio cinematográfico, essas pessoas se tornaram as pessoas mais amargas e irritáveis que essa escritora já conheceu. Eles se tornaram tão desprezíveis depois que eles alcançaram a fama e o sucesso que eles queriam, que eles se tornaram quase que uma sombra, uma distorção daquilo que eles um dia foram, quando eles simplesmente eram pessoas que estavam lutando e perseguindo os seus sonhos. E isso acontece por quê? Isso acontece porque a maioria de nós nutre no seu coração o seguinte pensamento: eu tenho determinadas frustrações na minha vida, mas eu só tenho essas frustrações, eu só sou um pouco infeliz nessa área, eu só sou um pouco frustrado nessas coisas aqui, porque eu nunca alcancei aquilo que de fato eu queria ter. Seja um pensamento a respeito do quanto de dinheiro você gostaria de ter. Você pensa assim, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, e se eu pudesse ter uma casa assim, assim, se eu pudesse ter um carro desse jeito, se eu pudesse ter roupas que fossem desse estilo que eu gosto, ou dessa marca que eu gosto, se eu pudesse viajar para esses lugares que eu quero tanto conhecer, se eu tivesse dinheiro suficiente para fazer tudo isso,
eu seria uma pessoa plenamente realizada. Mas hoje eu sei que eu preciso me conformar àquilo que eu tenho e eu preciso ser feliz com aquilo que eu tenho. Talvez você tenha esse pensamento dentro de você e o que você não percebe é que esse pensamento que você tem é um pensamento que te guarda de cair em profunda loucura. E o que te guarda de cair nessa loucura é o fato de que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que se quisesse, em um piscar de olhos, poderia fazer você mais rico do que você consegue imaginar. Esse Deus, que ama você, está guardando a sua vida por meio de não te dar dinheiro suficiente para realizar todas as coisas que você realizaria se você tivesse dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento em que você tivesse recursos para fazer tudo aquilo que você já sonhou na vida, e você percebesse que nenhuma dessas coisas iria preencher o vazio que existe dentro de você, a sua vida não ia ter simplesmente uma leve frustração lá no fundo. A sua vida ia ser totalmente vazia de significado, porque aquilo no que você colocava a esperança ia ser manifestado como algo inútil. Isso pode ser traduzido para outras áreas da vida. Isso pode ser traduzido para o seu pensamento em relação à sua carreira. Talvez você pense assim: o dia que eu conseguir esse emprego, o dia que eu for bem sucedido nisso, o dia que as pessoas ao meu redor me reconhecerem, ou talvez o dia que as pessoas dentro do meio no qual eu quero atuar me reconhecerem pelo meu talento e pelo meu trabalho duro, eu me tornarei alguém realizado. E o problema é que talvez Deus está segurando você para que você não consiga alcançar talvez o pleno potencial que você poderia alcançar e receber o sucesso que você poderia receber, para que você não seja totalmente desestruturado por compreender que todo esse sonho que você nutre dentro de você não passa de algo vazio. Mas talvez você seja uma pessoa muito espiritual. E talvez todos esses sonhos, todos esses desejos que você nutre no seu interior, eles estão ligados ao ministério. Eles estão ligados ao reconhecimento que você teria por parte da igreja. Eles estão ligados ao reconhecimento que você teria por você ter uma unção muito grande, por você ter um grande conhecimento das Escrituras, por você ter uma habilidade de transmitir essas verdades, ou simplesmente uma habilidade de entrar na sociedade e realizar determinadas coisas em prol do reino de Deus, e que isso fosse reconhecido por outros. Enfim, qualquer área de ministério. E eu posso te dizer com certeza que se o seu maior medo é nunca alcançar isso é um ídolo para você. E Deus talvez está segurando a sua vida e está privando você de sucesso ministerial, porque Ele não quer ver o seu coração destruído. Porque ao invés de dar para você tudo aquilo que você quer, Ele quer trabalhar no seu coração por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para que você entenda que você precisa se arrepender da sua idolatria em relação ao ministério. Mas talvez você não queira ministério. Talvez você pense o seguinte: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Talvez o que você deseja são profundas experiências sobrenaturais com Deus. Aí você fala: não, aí não, pô. Aí não. Você vai falar que isso pode ser idolatria? Sim, eu vou falar que isso pode ser idolatria. Por quê? Porque eu já perdi a conta de quantos testemunhos eu já ouvi de homens e mulheres de Deus que tiveram profundas experiências sobrenaturais. Eu estou falando de experiências, não daquela experiência que você teve, que marcou a sua vida. Eu estou falando de gente que via anjo todo dia e que se tornou alcoólatra. Eu estou falando de gente que via
e que experimentava a presença de Deus em níveis que talvez você nem pode imaginar se você não tiver lido a respeito, e caiu em prostituição, caiu em homossexualismo, caiu em todo tipo de pecado. Por quê? Porque a partir de um momento em que uma pessoa alcançou êxtases espirituais, coisas que ela talvez já leu na Bíblia e que pensou, nossa, eu nunca vou ter isso. Pessoas que tiveram esse tipo de experiência e perceberam que o seu coração continuava vazio. Não existe esperança para essas pessoas. E eu não estou dizendo que não existe esperança porque alguma coisa do tipo, não, foi muita coisa dada a ela e muita coisa vai ser cobrada. Não, eu estou falando que não existe esperança nela, para ela. Porque a salvação dela, o centro da vida dela, não estava na pessoa de Deus, mas estava nas experiências sensoriais e emocionais que Deus podia conceder a ela. Talvez você fique pensando, eu hoje sou triste e eu não me sinto realizado, porque eu nunca tive uma experiência sobrenatural da maneira como eu gostaria de ter. E eu queria dizer para você que talvez isso seja um ídolo para você. Talvez experimentar o sobrenatural é algo que vale mais para você do que aquilo que Cristo fez na cruz. Porque você pode nunca ver um anjo. Você pode nunca ser arrebatado no chão e ter uma visão que dure horas. Você pode nunca sentir a presença de Deus em uma intensidade tão grande que você talvez não consiga sair desse estado durante horas, dias. Pode ser que nenhuma dessas coisas aconteça com você. Pode ser que você não veja nenhum milagre. Pode ser que você não veja pernas que eram mais curtas crescerem. Pode ser que você não veja paralíticos levantarem das suas cadeiras de rodas. Pode ser que você não veja pessoas com câncer terem o seu câncer desaparecendo de uma hora para outra. Pode ser que você nunca veja nenhuma dessas coisas. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você nunca viu essas coisas acontecendo, a cruz se torna menos real para você? Aquilo que Cristo fez é menos valioso? Se você não tiver essas experiências, a sua fé de que Deus pode sim fazer tudo isso, ela vai diminuir? A questão é que qualquer dádiva de Deus pode se tornar um ídolo no nosso coração. E eu estou falando isso daqui para vocês pelo seguinte: o nosso trabalho de pregação do Evangelho, o nosso compromisso no cumprimento da grande comissão, ele passa pelo processo de transmitir o Evangelho para um mundo idólatra. Ele passa pelo processo de confrontar os ídolos da nossa geração e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas a questão é que, se os nossos ídolos não forem confrontados, nós não estamos aptos para fazer esse serviço diante do mundo. Não adianta você querer substituir o ídolo do mundo pelo ídolo da igreja evangélica. Não adianta você querer substituir o ídolo do imoral pelo ídolo do religioso, pelo ídolo do fariseu. Isso não adianta de nada. E por isso nós precisamos ter o nosso coração confrontado pela verdade da palavra de Deus. E nós precisamos admitir, sim, eu tenho ídolos no meu coração. Sim, eu tenho coisas e uma ótica pela qual eu olho para o mundo, que eu preciso me arrepender dela. E a partir do momento que nós nos arrependemos dessas coisas, nós nos tornamos aptos para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Não porque nós nos tornamos perfeitos, mas porque nós nos tornamos conscientes da nossa condição como pecadores, como imperfeitos, como pessoas que são exclusivamente dependentes da graça de Deus.
assim como aqueles para os quais nós vamos pregar o Evangelho. Eu queria ler o trecho que eu falei. Então, como eu disse, na verdade, isso daqui é um trecho de um discurso que esse David Foster Wallace falou para os formandos de uma universidade. E ele diz o seguinte, ele diz: todo mundo adora alguma coisa, a única escolha que temos fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer coisa que você adore o comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante. Nunca sentirá que tem o bastante. Adore o seu corpo e a sua beleza, o seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes. Elas são a configuração padrão da nossa vida. O ser humano, ele é um ser religioso em sua essência. E eu não digo isso no sentido negativo. O ser humano, ele está fadado a adorar algo ou alguém, independente de quais decisões ele tomar. E o que é interessante é que o David Foster Wallace, ele diz o seguinte: a não ser que nós escolhamos um Deus ou algo espiritual para adorarmos, nós estamos fadados a esse padrão de vida. E eu queria te dizer o seguinte, eu queria te dizer o porquê que eu usei essa citação desse escritor. Se você reparar, ele fala um Deus ou algo espiritual. Por quê? Porque David Foster Wallace não era cristão. David Foster Wallace era talvez, no máximo, um agnóstico, ou seja, ele acreditava que é possível a existência de um Deus, de algo superior, mas ele não acreditava que era possível chegar a um conhecimento verdadeiro desse Deus. E uma outra coisa a respeito de David Foster Wallace é que esse homem, ele se tornou um dos escritores mais influentes e conhecidos, talvez não para o público geral, mas dentro do âmbito da escrita, ele é alguém que é muito considerado até hoje. E quando ele alcançou o ápice do seu sucesso, aos 46 anos, ele tirou a própria vida. Por mais triste que seja esse acontecimento, ele constitui quase que uma parábola daquilo que o próprio David falou a respeito da nossa relação com as coisas ao nosso redor. Não importa se você alcança a fama ou a fortuna ou o reconhecimento que você tanto almeja. Se Deus não for o centro da sua vida, todas essas coisas vão ser sem significado. A nossa cultura, e eu quero finalizar falando isso, talvez um aspecto mais prático dessa palavra, a nossa cultura, como eu já falei outras vezes aqui em outras pregações, ela é uma cultura que não é plenamente maligna. Nenhuma cultura do mundo é plenamente maligna. Deus criou todos os povos e a diversidade cultural é algo que o próprio Deus aprecia.
toda cultura humana tem, nos seus vários elementos, aspectos que refletem o caráter de Deus e que refletem a dignidade do ser humano como um ser criado à imagem de Deus. Mas toda cultura tem também elementos que refletem o seu caráter caído e idólatra. O nosso trabalho de contextualização do Evangelho tem a ver com endossar os aspectos culturais que são oriundos da imagem de Deus no homem. O nosso trabalho de contextualização do Evangelho é, através da mensagem do Evangelho, mostrar para aqueles que não conhecem a Cristo que existe, sim, uma ponte entre aquilo que eles acham precioso e que eles acham válido e a mensagem bíblica do Evangelho. Mas a contextualização do Evangelho envolve também o confronto aos elementos culturais que são idólatras, caídos e prejudiciais à humanidade. A questão é que, como dizia John Stott, a pregação ela é uma ponte entre dois mundos. John Stott tem um livro que chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E nesse livro ele argumenta que o trabalho da igreja não só é pregar uma mensagem bíblica, mas é pregar uma mensagem bíblica que faz sentido para os ouvidos e que responde às perguntas do mundo que está ao nosso redor. John Stott ele critica alguns cristãos que fazem uma ponte a partir da Bíblia, mas que não chega a lugar nenhum e que não tem poder para alcançar o coração do mundo ao nosso redor. Mas ele critica também aqueles que querem começar a construção da sua ponte, não a partir da revelação de Deus na sua palavra, mas eles querem começar a construção da sua ponte a partir da mensagem que é pregada pelo mundo. Existe uma ordem correta das coisas para elas serem feitas. Toda cultura vai ter elementos que precisam ser endossados e vai ter elementos que precisam ser confrontados. Esses elementos eles vão mudar de uma cultura para outra. Um exemplo que é bem claro é que se você chegar na sociedade hoje, uma sociedade pós-moderna, e você falar para as pessoas a respeito de algumas palavras de Jesus, de alguns valores que Jesus pregou, e até alguns valores do próprio Antigo Testamento ligados à justiça, a fazer justiça ao órfão e à viúva, a cuidar do desamparado, a dar a outra face e não ser alguém violento. Toda a nossa cultura na qual nós estamos inseridos vai abraçar esses valores e vai falar: sim, é isso que nós acreditamos, é isso que nós queremos ver no mundo. Mas eles não vão abraçar outros valores, como por exemplo, os valores da moralidade sexual bíblica. Os valores dos parâmetros e balizas morais que a Bíblia põe em relação ao sexo e ao casamento. Eles vão dizer: não, isso nós não queremos. Vocês estão tentando nos prender, vocês estão tentando nos impor a sua religião. Mas a questão é que os valores culturais mudam, mas os valores da palavra de Deus não mudam. Porque se você pegar essas duas mensagens e você transportar elas para um país muçulmano no Oriente Médio e você falar: o casamento deve ser heterossexual, eles vão falar: sim. Se você pegar esses valores e transportar para países no Oriente, você falar: nós precisamos nos guardar da promiscuidade sexual, vários vão falar: sim, nós acreditamos nisso. Mas se você falar: nós devemos dar a outra face quando nós somos ofendidos e agredidos por outros, eles vão falar: não. Isso que você está falando é desprezível para nós. Os valores culturais, eles mudam. Mas ao mesmo tempo que eles mudam, eles sempre são incoerentes entre si.
Somente a visão da Bíblia a respeito do mundo explica o mundo onde nós vivemos. Somente a mensagem do Evangelho toca o ser humano no âmago do seu problema existencial. Talvez se você falar para alguém, você é um pecador, e a pessoa perguntar para você, o que é pecado? E você começar a explicar para essa pessoa que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Talvez a pessoa vai virar para você e vai falar, não, mas eu não creio, eu não creio que essa lei pode regulamentar minha vida, eu não creio na Bíblia, isso aí que você está falando não tem nada a ver para mim. Mas se você chegar para essa pessoa e falar, você é um pecador, e ela perguntar, o que significa ser um pecador? E você falar, ser um pecador significa ter os seus amores numa ordem errada e deixar coisas menos importantes consumirem o seu coração. O padrão da idolatria que constitui o homem pecador, ele é um padrão de vício. Ele é um padrão onde coisas e não o amor que você deve a pessoas ou ao seu Criador consome a sua vida. E o problema não é só que isso consome a sua vida. Porque se você estivesse disposto a dar a sua vida para que ela fosse consumida, isso estaria tudo bem. Mas a questão é que a maioria das pessoas dentro da sociedade que nós vivemos sente que a sua vida está sendo consumida por coisas que ela não acha importante. E se você falar para a pessoa, isso é pecado, talvez ela não vai se arrepender naquele momento, mas eu garanto que isso vai fazer muito mais sentido para ela do que falar sobre a transgressão da lei de Deus. Você pode me perguntar, mas você está dizendo que a gente deve esconder esse aspecto de que o pecado é a transgressão da lei de Deus? Não, eu estou dizendo o seguinte, a Bíblia é muito rica e muito diversificada, e a mensagem dela pode abordar o mesmo tema de formas diferentes, de uma forma que qualquer cultura pode começar a entender aquilo que a Bíblia quer dizer a respeito do mundo no qual nós vivemos, ainda que a princípio ela não vai entender todas as perspectivas da Bíblia. Pelo menos uma delas vai se encaixar mais com aquilo que essa pessoa consegue compreender. O nosso trabalho de contextualização do Evangelho, ele deve ser um trabalho que é feito a partir de entender os dilemas das pessoas ao nosso redor e responder a esses dilemas por meio do Evangelho revelado nas Escrituras. Nós devemos fazer isso, mas para que nós possamos contextualizar o Evangelho, a gente precisa entender aquilo que a Bíblia diz, mas a gente precisa entender também quais são as perguntas e os questionamentos e os dilemas que estão sendo levantados pela sociedade ao nosso redor. Só tem um caminho para você fazer isso. Você precisa se envolver com esse mundo. Você precisa ouvir aquilo que está ecoando no coração das pessoas dessa cidade aqui. Ou seja, qual for a cidade onde você estiver. E eu queria terminar essa palavra com uma aplicação simples a respeito disso tudo aqui. A única forma que você vai ouvir aquilo que está no coração das pessoas é se você começar a se dispor a fazer amizade com pessoas que podem fornecer para você essas perguntas. Não tem outro caminho. Se nós queremos alcançar a cidade de Montemor, você precisa ter pelo menos um amigo significativo que não seja cristão. Você precisa ter pelo menos uma pessoa que você conhece e que você conversa e que você não simplesmente senta na mesa com essa pessoa e fica esperando a hora que ela vai fechar a boca e que você vai começar a falar do Evangelho para essa pessoa. Eu não estou dizendo que você não tem que pregar, mas a questão é que você precisa entender o que você deve pregar. Você precisa entender como Cristo e o Evangelho
podem responder ao anseio que existe no mais profundo do coração dessa pessoa. Não existe nenhuma outra forma de trabalhar na contextualização do Evangelho que não seja esse caminho de se relacionar com pessoas. É claro que eu preciso fazer algumas ressalvas. Eu não recomendo que você, no seu zelo de pregar o Evangelho, faça uma profunda amizade com uma pessoa do sexo oposto. Eu preciso falar isso, que ainda que eu saiba que vários de vocês têm plena consciência dos perigos que envolvem isso, eu nunca é demais falar aquilo que parece óbvio. Nós não queremos nos colocar numa posição onde a gente vai se ver numa situação de constrangimento ou de risco espiritual para as nossas vidas. Mas nós devemos sim procurar fazer contato com as pessoas, cultivar a amizade com as pessoas, entender o que pulsa no coração dessas pessoas. Porque nós cremos que o Evangelho tem uma resposta para isso. Nosso objetivo não é ganhar mais pessoas para a nossa religião. Nosso objetivo é dar acesso às pessoas à mensagem que transformou o nosso coração, que mudou as nossas vidas e que fez com que nós entendêssemos qual é o nosso lugar no mundo e no universo criado por Deus. Nosso objetivo não é forçar essa mensagem sobre ninguém. Nosso objetivo é compartilhar daquilo que é precioso para nós. Mas nós precisamos também entender aquilo que é precioso para as pessoas ao nosso redor. Amém?